Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Fala pessoal, boa noite. Eu estou aqui ao vivo nos estúdios do Instituto Federal do Campus Suzano. Está começando o primeiro Pipoca no Escuro. O Pipoca no Escuro que vai ser um programa que eu vou falar sobre cinema, sobre música, sobre quadrinhos, sobre a cultura pop em geral. Hoje é sexta-feira, esse dia maravilhoso que você aí provavelmente está pensando na sua balada da noite. E você que não vai pra balada deve estar procurando um filme do Netflix aí para fazer alguma coisa. Hoje tem muita coisa legal, muita coisa bacaninha. Eu vou falar sobre as primeiras impressões, as primeiras críticas do filme Guerra Civil, o novo filme da Marvel, que vai estrear semana que vem. Eu vou falar também sobre o show da banda Black Sabbath, que vai fazer essa última turnê e vai passar pelo Brasil. Vou falar sobre o Ben Affleck como diretor do novo filme do Batman. E tem notícias gerais, tem muita coisa. Eu vou dar uma pausa antes da gente começar a falar e daqui a pouco eu volto e falo com vocês. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I am leaving and this is starting to feel like it's right before my eyes and I can taste it. It's my sweet beginning. I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. I can't say it's what you know, but you known it the whole time. Yeah, you known it the whole time. Maybe next year I'll have no time to think about the questions to address. Am I the one to try to stop the fire? I wouldn't test you, I'm not the best you could have attained. But why try anything? I will get there. Just remember, I know that I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. And I can't say it's what you know, but you known it the whole time. Yeah, you known it the whole time. I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. And I can't say it's what you know, but you known it the whole time. Yeah, you known it the whole time. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Fala pessoal, eu tô de volta aqui e eu já vou começar, como eu prometi, falando sobre as primeiras impressões do filme Guerra Civil. Saíram algumas críticas aí, tá todo mundo querendo saber, ou tinha Iron Maiden, tinha Capitão América, tá todo mundo louco querendo saber. Saíram as primeiras críticas, algumas pessoas já viram. Eu sei algumas informações interessantes sobre o filme.
Eu acho que as pessoas não vão gostar muito do final do filme, mas vão no cinema assistir. Alguns críticos estão falando que a participação do Homem-Aranha é maior do que esperado, que todo mundo achou que ele não ia fazer nada, que ele ia aparecer ali só pra fazer uma figuração, mas parece que ele vai aparecer bastante. Dizem que o filme é bastante divertido, como todos da Marvel, né? Que é a fórmula deles, na verdade. Eles que seguem uma linha um pouco diferente do que a DC faz, aqueles filmes mais sérios. Eles são um filme mais família, um filme mais divertido. E pelo que parece, esse filme não vai sair muito do que eles já costumam fazer sempre. É a mesma pegada que eles sempre costumam fazer. Só que nós tivemos uma polêmica, não é nem uma polêmica, um momento, o programa do Ratinho. Mas algumas pessoas estão dizendo que as críticas do filme foram meio que assim pagas pela Disney, a Disney que é dona da Marvel, porque dizem que o filme é meio confuso, que ele tem alguns probleminhas e que nas primeiras críticas que saíram, eles começaram a ignorar essas críticas e só falar bem do filme. Então assim, pra quem gosta de uma teoria da conspiração aí, é uma coisa interessante a se pensar. Mas assim, eu tô bem ansioso pra ver o filme, apesar de eu já saber o final, já saber algumas coisas sobre o filme. Eu acho que ele vai ser um filme bem competente, como todos da Marvel, porque eles, como eu disse, eles seguem a mesma linha de sempre, eu não acho que vai mudar. Apesar de eu não gostar muito do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, eu acho que o Chris Evans como Capitão América é o melhor personagem da Marvel no cinema, e eu acho que nesse filme ele vai estar ainda melhor no personagem, ele vai estar ainda mais seguro do seu papel. Vamos ver como vai ser aí o Guerra Civil, que é o filme da terceira fase da Marvel, né? E depois vai vir o Vingadores Guerra Infinita. Vamos ver aí o que vai sair desse filme. Agora, saindo um pouco da parte do cinema, vamos falar um pouco sobre música. A banda britânica Black Sabbath vai vir ao Brasil para sua última turnê, a turnê The End. A turnê The End vai ser a turnê de despedida da banda e vai passar por 3 shows no Brasil. Vai passar pela cidade de Curitiba, pela cidade de Porto Alegre e por São Paulo. O show vai ser dia 4/12 no Morumbi. Eu pude ver a banda em 2013, quando eles vieram aqui no Campo de Marte. Foi uma experiência muito bacana, apesar de naquela época a voz do Ozzy não estava muito boa, digamos assim. E hoje em dia deve estar um pouco pior, mas é uma experiência muito legal, porque é uma banda lendária, para quem gosta de rock, para quem gosta de heavy metal. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito interessante, até porque o Brasil está tendo a oportunidade de ter vários shows internacionais. A gente teve o Coldplay, que fez um show que eu diria que foi histórico no Brasil, não pelo fato das músicas ou de eles terem trazido alguma coisa diferente. A empolgação e a energia que o público, que a banda teve com o público, a interação, foi uma coisa simplesmente fantástica. E o Brasil é o lugar onde os cantores, onde as bandas mais gostam de fazer show, pelo fato da energia que o brasileiro dá pra banda, pela energia que o brasileiro traz consigo e faz com que a banda consiga tocar ainda mais e sentir toda a emoção deles. Então o Black Sabbath vai vir pro Brasil. Os ingressos vão começar a ser vendidos dia 18, que é segunda-feira. Estão um pouco salgadinhos, estão um pouco caro, como tudo da Tickets for Fun. Mas assim, quem tiver oportunidade, tiver com dinheiro sobrando, com certeza vai ser uma grande oportunidade. Agora vamos voltar um pouco a falar de cinema, não só de cinema, mas nesse mundo dos filmes baseados em quadrinhos, que é o que está dominando atualmente, né, o cenário do cinema, o cenário da sétima arte. O Ben Affleck, ele foi confirmado como diretor do novo filme do Batman, né? Ele que já escreveu o roteiro, junto com o Jeff Johns, que também está sendo roteirista dos quadrinhos da DC Comics. E a gente ainda não sabe como vai ser o filme, se ele vai passar antes de Batman vs Superman, se ele vai passar depois, se ele vai passar durante, se ele vai passar, enfim, antes, durante e depois, a gente ainda não sabe. Mas o Ben Affleck vai ser o diretor. Ele que foi o diretor do filme Argo, ele ganhou o Oscar como o melhor diretor no filme Argo. Eu particularmente não conheço muito o trabalho do Ben Affleck como diretor, tirando Argo, que é um filme muito bom, é um filme muito competente. E eu gostei dele no papel em Batman vs Superman, eu achei que foi o melhor Batman do cinema, né? E o filme ainda não tem data definida, a gente só sabe que ele vai sair depois do Liga da Justiça Parte 1, que vai sair em novembro do ano que vem. Mas esse ano a gente já vai poder ver o Ben Affleck como Batman de novo no filme Esquadrão Suicida, que vai ser
o próximo filme do universo cinematográfico da DC Comics. E o interessante é que vai mostrar ele prendendo o Coringa e a Arlequina, então vai ser meio que uma cena no passado. Então o Ben Affleck teve que dar uma emagrecidinha, porque ele estava bombadão do Batman vs Superman. E então a gente vai poder ver ele ainda esse ano, mas a gente já está confirmado o filme solo dele. Não só o filme solo dele, como também 10 filmes do universo cinematográfico da DC já está confirmado. Vai ter a Mulher Maravilha no que vem, o filme da Liga da Justiça, a gente vai ter o Flash, Cyborg, Aquaman, enfim. Muito filme aí da DC para competir com a Marvel, que obviamente já está aí consolidada no cinema. Tem o logo da Marvel, o filme vende. Ou o filme do Homem-Formiga, que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era o Homem-Formiga. Todo mundo foi no cinema assistir, todo mundo viu e aparentemente a maioria das pessoas gostaram. Então assim, a DC ela precisa realmente começar a colocar os seus filmes, os seus heróis no cinema, e é isso que ela está tentando fazer. Só que o maior problema que teve no Batman vs Superman, que eu acho que pode ser que atrapalhe para os próximos filmes, é esse clima meio pesado, esse clima meio dark, que não vem só dos quadrinhos da DC, mas é uma coisa do diretor Zack Snyder. O Zack Snyder que fez O Homem de Aço, que foi o filme que começou esse universo cinematográfico da DC. E não só isso também, ele fez o Watchmen, que é um filme também muito bom, mas são todos muito sombrios, são todos filmes meio assim, confusos, com muita câmera lenta e assim. É uma coisa que é estranha no começo, porque as pessoas estão acostumadas com aquele filme da Marvel que você assiste e que você olha e que você fala, pô, é mais fácil de você digerir aquele filme. E Batman vs Superman, ele foi muito controverso, muita gente amou, muita gente odiou. E assim, eu achei um filme muito bom, um filme muito competente, mas alguns fãs não gostaram e estão pedindo até um impeachment do Zack Snyder aí, pegando essa onda da Dilma aí, fizeram um abaixo-assinado pra ele sair da direção da Liga da Justiça. Só que não deu muito certo, porque o filme já começou a ser gravado, já estão gravando o filme, e ele vai continuar sendo diretor. Resta a gente esperar pra ver como vai ficar o resultado desse filme da Liga da Justiça com o Zack Snyder, que assim, não diga que ele está em xeque, porque o filme fez uma bilheteria muito boa, apesar dos pesares, assim, não bateu a casa do bilhão, mas vem muito bem. Vamos ver aí o que vai acontecer. E a DC não está só mudando o seu universo no cinema, não está só juntando o seu universo no cinema. Os quadrinhos também vão mudar um pouco, porque eles estão com a série DC Rebirth, que ele meio que vai zerar a numeração dos quadrinhos. E o que vai acontecer? Os roteiristas vão ter um pouco mais de liberdade para escrever. Por exemplo, tem um roteirista que quer que o Batman seja um cara felizinho, um cara que dança, um cara que pula, e o outro roteirista quer fazer uma história que o Batman seja super dark e que mate todo mundo. Os dois vão poder fazer essas histórias, eles vão ter essa liberdade de fazer as histórias, e eles vão deixar os personagens um pouco mais parecidos com o cinema. Por exemplo, vai ter uma mudança no Aquaman, uma mudança na Mulher Maravilha, uma mudança na própria Arlequina do Esquadrão Suicida, né? Que era uma personagem muito sexualizada e uma personagem muito submissa ao Coringa e tal. E hoje em dia isso já não cabe mais, já não entra mais no conceito da sociedade que a gente vive. Então eles vão mudar isso um pouco e vão trazer também personagens da Hanna-Barbera. Por exemplo, Scooby-Doo, Corrida Maluca, vai sair quadrinhos disso, só que uma versão um pouco mais adulta, digamos assim, porque as crianças daquela época cresceram, então você vai ter que fazer uma coisa que agrade eles, né? Então o universo da DC tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, eles estão tendo que correr atrás aí do tempo perdido, do prejuízo, e o Ben Affleck como diretor do próximo Batman é uma coisa que eu quero realmente ver, que eu estou realmente muito ansioso. Antes de falar sobre outras notícias, eu vou dar uma paradinha aqui, vou ir pro comercial para tocar aquela música bacana e a gente já volta. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.
Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Fala galerinha, tô de volta aqui. E agora vamos parar um pouco de falar sério, vamos falar um pouco sobre notícias do mundo dos famosos. Momento TV Fama, momento video show aqui. Só tá faltando André Marques aqui. O que aconteceu na quarta-feira? O pessoal aqui do IF Sports falou sobre a despedida do Kobe Bryant. Eu também vou falar da despedida do Kobe Bryant, mas eu vou falar outro aspecto, vou falar sobre os famosos que foram na despedida do Kobe Bryant, né? O Kobe Bryant, que foi 5 vezes campeão da NBA pelo Los Angeles Lakers, né? Na quarta-feira ele se despediu das quadras, mas muitos famosos foram lá ver a despedida do Kobe Bryant, porque famoso é famoso em qualquer lugar, não importa se é no Brasil, não importa se é no Japão, todo país tem a sua Geise Arruda. Então, o Adam Levine, vocalista do Maroon 5, e a sua esposa Barry Prislow, que é uma modelo que está grávida, foram no jogo prestigiar o jogo. O rapper Kanye West, sem a Kim Kardashian, foi lá. Depois vocês procurem a cara do Kanye West no jogo do Kobe Bryant. Ele estava numa animação sensacional, contagiante. Parece que ele foi lá porque foi obrigado. Enfim, ele estava com uma cara de poucos amigos, muito desanimado. Mas não só ele foi lá, o Jay-Z também foi, sem a Beyoncé. Eles foram todos sem as mulheres. Acho que as mulheres foram... A Beyoncé devia estar em turnê e o Jay-Z não tinha o que fazer em casa e decidiu ir assistir o jogo. O ator Jack Nicholson também foi lá. O Jack Nicholson, que é um nome de peso de Hollywood. Jack Nicholson, ele que fez o Coringa do filme do Batman do Tim Burton. Já fez muitos outros grandes filmes. Um Estranho no Ninho, enfim. Também foi lá. E o jogador David Beckham, apesar de ele não ser um famoso da música, ele é um famoso do show business e também foi lá para o último jogo do Kobe Bryant. Outra notícia é que o Led Zeppelin, a banda britânica Led Zeppelin, foi acusada de plágio e vai ter que ir para o júri em julho. Isso mesmo. Esse plágio, na verdade, que estão falando que eles fizeram, enfim, foi pelo clássico de 1971, Stairway to Heaven, né? Uma música de 1967 chamada Taurus, que foi o problema, que estão dizendo que foi plágio que a banda Led Zeppelin fez, né? E o julgamento tá para acontecer. E na verdade o Led Zeppelin não é a primeira vez que a banda é acusada de plágio, que dizem que a banda plageia, enfim. Eles são meio latino da música britânica, que copia tudo e tal. Na verdade, várias músicas do Led Zeppelin, se você for pegar pra ouvir, pra analisar e se você for pesquisar a história da música, você vai achar músicas muito parecidas com as músicas deles. Obviamente que as notas musicais não são universais e elas sempre vão mudar e pode ter alguma coisa parecida, mas assim, as semelhanças são muito grandes. E assim, é se desconfiar de algumas coisas. Eu não sei, eu não ouvi essa música pra falar a verdade. Eu devia ter ouvido pra dar uma opinião, mas eu acabei não ouvindo. Mas assim, eu não duvido que talvez possa ser um plágio. Mas ainda mais por ser a música mais famosa deles, eu acho que é o que causa ainda mais impacto em tudo isso, em toda essa história de plágio, enfim, essa loucura toda aí. Bom, agora vamos parar um pouco de falar sobre fofoquinhas, sobre assuntos do programa do Ratinho, e vamos falar sobre as bilheterias dos filmes no Brasil e um pouco sobre o mundo também, né? Eu já falei aqui sobre Batman vs Superman, já falei sobre o Ben Affleck, e o filme mais assistido do Brasil é o Batman vs Superman, A Origem da Justiça. A bilheteria total nas 3 semanas que o filme está em cartaz no Brasil foi de 102,6 milhões de reais. Mundialmente, o filme já fez 820 milhões de dólares. Assim, eu pensava que o filme ia bater a casa do 1 bilhão fácil, assim. Eu pensava que em 2 semanas o filme chegava a 1 bilhão e ele fecharia com uma bilheteria final de uns 2 bilhões, mais ou menos assim. E não foi bem isso. Na verdade, no começo, o filme deu um boom de bilheteria. Todo mundo foi ver, bateu recorde atrás de recorde, recorde de primeira semana, recorde de estreia na Páscoa. E depois o filme deu uma caída. Não sei se porque as críticas negativas de algumas pessoas sobre o filme desanimaram um pouco, ou se todo mundo já viu no começo e depois foi diminuindo um pouco.
mas o Batman vs Superman ainda é o filme mais assistido do Brasil, né? Mais ou menos 6 milhões e 500 mil pessoas assistiram o filme no Brasil, né? E assim, eu acho que o filme vai fechar com 1 bilhão, assim, vai penar pra chegar, mas eu acho que vai conseguir chegar a 1 bilhão. Não vai ser fácil, mas eu acho que vai chegar. O importante é que a Warner Bros, né, tá satisfeito com o resultado. O filme se pagou, o filme custou 250 milhões de dólares. O filme se pagou, passou muito do preço da produção. E agora é esperar os próximos filmes, ver aí se dá uma melhorada na bilheteria. Se eu não me engano, o filme só perdeu pro primeiro Vingadores, pro filme Soldado Invernal do Capitão América e pro próprio Batman Cavaleiro das Trevas, se a gente for pensar em filme de heróis, né? Não contando Velozes e Furiosos, não contando Transformers, enfim. Esses filmes que não são ligados ao mundo dos quadrinhos, né? Em segundo lugar, dos filmes mais assistidos, das bilheterias, está o filme Zootopia, da Disney, que é uma animação muito boa, como todas as animações da Pixar. Eu acho que eu nunca vi uma animação da Pixar que eu tenha assistido e falado, gente, eu não gostei desse filme. É um filme muito bom. Me falaram Wall-E aqui. Eu gosto de Wall-E, apesar de não ser dos melhores, eu gosto de Wall-E. Toy Story 3, eu chorei assistindo Toy Story 3, me julguem. E Zootopia tá com 3,8 milhões no Brasil de reais de bilheteria. E vai aumentar bastante se você for pensar que é um filme pra família toda, pra mãe, pra pai, pra filho, e leva todo mundo junto no cinema e a galera toda. E eu acho que esse filme, assim que Batman vs Superman dá uma baixada, acredito que não por causa do Guerra Civil, mas se não viesse o Guerra Civil depois, o filme ele ia liderar até com uma certa tranquilidade. Os outros 3 filmes, na verdade, não são nomes muito fortes. Na verdade, o cinema hoje, assim, nesse mês, ele tá um pouco fraco, porque a gente tem o Batman vs Superman, que já estreou faz 3 semanas. O Zootopia também já estreou aí faz 2 semanas, mais ou menos. E os outros 3 filmes que a gente tem em cartaz é o Rua Cloverfield 10, que ele é um filme mais alternativo, que é a continuação do filme Cloverfield Monstro, que se não me engano é de 2010, mais ou menos, assim. E que ele não é um filme muito popular, ele não é um filme muito falado, você não vê comercial na Globo, você não vê, enfim, muita gente falando sobre esse filme, mas ele está em 3º lugar na bilheteria. Não sei se é por falta de opção do que assistir, ou se porque realmente as pessoas estão se interessando em ver o filme, né? Mas ele está aí em 3º lugar na bilheteria. E a gente tem o controverso 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, que é aquele filme que vendeu todos os ingressos, mas quase ninguém vai assistir. Ele é o 2º filme mais assistido do Brasil. Ele só perdeu pro Batman vs Superman, que passou, se eu não me engano, passou em 4 dias. Mas assim, a bilheteria do filme é muito grande. O filme lucrou muito. E o filme ele entra no 3º lugar junto com o Rua Cloverfield 10. E assim, ele é controverso pelo fato de que dizem que estão dando ingresso pro filme, que o pessoal comprou todos os ingressos, distribuiu, mas enfim. Tendo isso acontecido ou não, isso conta como bilheteria e o filme tá aí em 3º lugar na bilheteria. Em 4º lugar, como eu falei que os filmes não estão muito populares, não tem muito filme bom, assim, não bom, eu diria filme blockbuster pra assistir, né? Aqueles arrasa-quarteirões, né? Em 4º lugar tá o Invasão em Londres, que é um filme que eu já assisti o filme. E assim, ele é um filme bacana, mas ele é aquela mesma história de filme policial que você já viu centenas de vezes com o Bruce Willis, com o Steven Seagal, com o Stallone, com o Schwarzenegger. Não muda, é aquela coisa de sempre. Tá em 4º lugar nas maiores bilheterias. E que também é um filme que muita gente não ouviu falar, que é aquele filme que você vai olhar, você vai ver no cinema. Já vi Batman vs Superman, já vi Zootopia. Vou assistir Invasão em Londres, é o que tem pra assistir. Provavelmente vai ser essa reação de muita gente. E o filme tá em cartaz já no cinema e tá em 4º lugar, como um dos filmes mais assistidos. E o 5º lugar é Deus Não Está Morto 2, que o primeiro filme já foi pouquíssimo, assim, eu não gostei do primeiro filme, pra ser bem sincero. E o filme tá em 5º lugar na bilheteria, ou seja, as pessoas, não sei se, acredito que
pelo tema do filme e pelo título do filme, as pessoas olhem e falam, nossa, vou ver o que tá acontecendo, vou ver que filme é esse. E está em quinto lugar na bilheteria para fechar o top 5 das bilheterias. Os próximos lançamentos que eu acredito que vão ter boas bilheterias vai ser Mowgli, o Menino Lobo, que vai ser o live action daquela animação do Mowgli, né? Que é o menino que vive na selva com vários animais. Provavelmente, eu acredito que é um forte candidato para ganhar o Oscar de melhor efeitos especiais no Oscar do ano que vem. Na minha opinião, o filme está muito bem feito, ele está muito bem produzido e com os efeitos especiais muito bonitos. Eu acho que provavelmente ele é um grande candidato para ganhar de melhores efeitos especiais no Oscar do ano que vem. Não só apenas isso, né? A gente falou de Guerra Civil, já falei do Guerra Civil, e confirmou o título do novo filme do Homem-Aranha. Você aí que curte o Homem-Aranha, que curte a Marvel, o título vai chamar Spider-Man Homecoming, que seria mais ou menos como o Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Você não vai ver o Tio Ben morrendo pela quinta vez, porque eles não vão fazer isso. Eles vão continuar meio que a história do Guerra Civil. Então, o Tom Holland, que vai ser o novo Homem-Aranha, ainda não sabem se o filme vai ser uma trilogia, se vai ser um filme só, mas esse filme vai ser produzido pela Marvel. E ele não vai mostrar a origem do Homem-Aranha de novo, porque todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, todo mundo já cansou de ver. E eles vão continuar a história do filme agora. O que, na minha opinião, é algo muito acertado, porque no Batman vs Superman, por exemplo, a gente viu os pais do Bruce Wayne morrendo de novo. Todo mundo já sabe que os pais do Bruce Wayne morreram e como eles morreram, e eles fizeram isso de novo. E a Marvel não vai cometer esse mesmo erro com o Homem-Aranha, que ainda não tem data de estreia, se eu não estou enganado, mas provavelmente vai sair, até esse ano já sai a data de estreia do filme, que eu também estou ansioso para ver, porque o Homem-Aranha é o meu herói favorito da Marvel. E como estamos falando de Marvel, esse ano também tem o X-Men Apocalipse, que eu estou achando que vai ser uma bomba gigante. Primeiro porque a história do X-Men já está completamente estranha, completamente esquisita. Eu já não estou entendendo mais nada da cronologia do filme. Eu parei de entender o X-Men no X-Men 3, porque aí depois começou a vir Dias de um Futuro Esquecido, X-Men Primeira Classe, e volta no tempo, e vai no tempo, e tem filme do Wolverine solo, e tem não sei o que. E ficou uma coisa completamente confusa, uma coisa completamente estranha. E esse ano tem o X-Men Apocalipse, que pelo que eu entendi, vai ser bem antes de tudo que aconteceu em todos os outros X-Men. Quando os X-Men eram jovens ainda, o professor Xavier ainda não era careca. E enfim, é uma coisa completamente doida. E uma coisa que eu particularmente não gostei foi de a Mística ser a líder dos X-Men nesse novo filme dos X-Men. Mas isso aconteceu mais pelo fato da atriz que tá fazendo a Mística, né? Porque ela é a atriz que fez os Jogos Vorazes. Como é o nome da atriz que fez os Jogos Vorazes? Eu esqueci o nome da atriz dos Jogos Vorazes. Ela é a atriz dos Jogos Vorazes. Ou seja, ela tá começando a ficar muito popular. Ela faz filmes muito, muito populares. Então ela tá em evidência. Os jovens gostam dela. Então eles colocaram ela como a protagonista, ela que tá fazendo a Mística no filme. Então a Mística vai ser a protagonista do novo filme dos X-Men, que é uma coisa que eu não gostei, até porque nos filmes antigos dos X-Men, eu queria que o Ciclope fosse o líder dos X-Men, porque ele é o verdadeiro líder dos X-Men, e eles praticamente deixaram o Ciclope como um coadjuvante qualquer, que não faz nada, apesar que o Hugh Jackman como Wolverine foi muito bom. O Hugh Jackman que vai fazer o último Wolverine dele, um Wolverine para adultos agora, que é uma coisa bem interessante. Então não espero muita coisa do X-Men Apocalipse. Posso morder a língua, pode ser que seja um grande filme, mas eu não tenho muitas expectativas. Eu acho que X-Men deu uma cansada, deu uma enjoada, pelo fato de ficar uma coisa muito confusa, uma coisa muito estranha, uma coisa que ninguém mais entende. Mas vamos ver aí o que espera esse próximo filme dos X-Men. Jennifer Lawrence, o nome da atriz que vai fazer a Mística, que é dos Jogos Vorazes. O que também tivemos essa semana foi o trailer do novo filme do Star Wars Rogue One,
né? O Star Wars, que foi comprado pela Disney e que lançou o Despertar da Força, que foi um filme que os fãs gostaram muito, apesar de ter algumas situações, alguns acontecimentos, alguns personagens amados por todos que aconteceram algumas coisas estranhas com eles, que muita gente não curtiu. Eu particularmente achei um filme bem bacana. O J.J. Abrams, que é o diretor, que é o criador do Lost, que começou a fazer o reboot de Star Trek no cinema, ele é um diretor muito competente para esse tipo de filme de ficção científica. Ele é um cara que, na minha visão, ele consegue te mostrar todo aquele mundo fantástico de uma forma interessante. E o que acontece? O Star Wars Rogue One, ele vai lançar em dezembro, no final do ano, e ele, na verdade, ele não vai seguir a cronologia do filme central, do Despertar da Força. Ele é meio que uma história ainda antes dos filmes antigos, antes da Nova Esperança, antes ainda dos filmes clássicos do Star Wars. Eu assisti o trailer, eu vi o trailer ele não mostra quase nada, o que é uma coisa boa, porque os trailers hoje entregam tudo. Eles entregam praticamente metade do filme e você vai ver só repetição no cinema, porque as melhores cenas eles já mostraram. E o Star Wars Rogue One, ele não mostrou muita coisa, o que já é uma coisa muito interessante, já é uma coisa muito boa. Te deixa com a pulga atrás da orelha ali, você fica pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer nesse filme? Tô ansioso, vou assistir o Star Wars Rogue One, provavelmente. E eu acho que esse universo Star Wars é um universo muito rico, você consegue fazer muita coisa com ele, com vários personagens, vai conseguir tirar muita coisa ainda desse universo, que é bem bacana do Star Wars. Não só apenas isso, vocês podem falar que eu tô falando muito sobre quadrinhos e de filme de quadrinhos, mas não é isso, é porque só tem filme de quadrinhos hoje em dia praticamente, de grandes lançamentos. Saiu o trailer do Doutor Estranho também essa semana, que é um herói não muito famoso da Marvel também, e que é um herói muito diferente. E pelo trailer você já vê que a pegada do filme vai ser mais diferente também. Ele é um herói todo místico, todo interessante assim. Eu, quando eu li os quadrinhos, eu achei um personagem muito bacana. Ele foge um pouco dessa ideia de salvar o mundo e tal. E pra muita gente até que fica um pouco chato você ler os quadrinhos do Doutor Estranho, porque ele foge um pouco desse estereótipo dos quadrinhos de super-herói. Eu acho muito competente, eu acho muito bacana. E eu tô ansioso também pra ver o filme, saiu o trailer, muita gente tá falando. E é como eu falei, é uma coisa que a Marvel faz muito bem. Ela pega heróis desconhecidos e ela começa a colocar eles... deixar eles famosos, deixar eles mais populares, digamos assim. O Deadpool é um exemplo disso, por exemplo. O Deadpool, que era um herói, ele é um herói na verdade mais seleto, sempre foi um herói mais adulto, mais brincalhão. E que as pessoas viram, meu Deus, o Deadpool, quem é Deadpool, e assistiram o filme, acharam muito engraçado, muito bacana, porque foi um filme para adulto, um filme bem diferente, um filme bem competente também, e já é um personagem popular, já se tornou um personagem popular. E o Doutor Estranho, eu não duvido que aconteça a mesma coisa com ele, assim como foi com o Homem de Ferro, que ele nunca foi um herói muito popular e hoje em dia ele está sendo popular, né? O Deadpool, na verdade, ele é um anti-herói, né? Que surgiu aí nas telonas agora e que todo mundo agora já curte e que já é um personagem que se tornou popular. Uma coisa interessante, talvez eu fale isso nos próximos programas, é que tem muito filme de quadrinho tá saindo aí, ainda mais agora com a DC Comics. E na verdade não é que só saem filmes de quadrinhos, é que os filmes mais falados atualmente, os mais comentados, são filmes voltados aos quadrinhos, né? Tirando, obviamente, as séries como Velozes e Furiosos, que todo mundo vai assistir, né? Não julgando qualidade, mas sim o público em si, né? Teve o Jurassic World, que estreou no passado, que também muita gente foi ver, que a bilheteria foi gigante também. Mas a maioria dos filmes estão sendo focados mais pro lado dos quadrinhos, que muita gente acha bom, muita gente acha ruim. Eu particularmente tenho uma visão meio do meio disso daí. Talvez eu faça um programa comentando só sobre isso, sobre esse cinema meio fechado pros quadrinhos. Se você for pensar, por exemplo, no ponto de vista de filmes no Oscar, por exemplo, O Regresso, que só ficou famoso por causa do Leonardo DiCaprio, que não ganhava o Oscar nunca.
A maioria dos filmes, a maioria dos lançamentos, a maioria dos filmes que as pessoas estão assistindo, que eles estão focados, são filmes ligados a quadrinhos. Se você for perguntar os grandes lançamentos que as pessoas esperam, a maioria são todos esse tipo de filme. Então, é uma coisa a se pensar aí, o porquê disso, o porquê desse mercado. Talvez eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu tinha para falar. Agradeço a todo mundo aí que acompanhou. Eu tenho alguns recados para dar aí para vocês antes do programa acabar. Um deles é que o endereço da rádio vai mudar, né? A partir de segunda-feira. O site novo da rádio vai ser www.federalnoar.com.br. Vai mudar a partir de segunda-feira. Acredito que no próximo programa talvez não, porque é feriado. Eu não sei se vai emendar, se não vai. Então, caso emende, o programa vai ser gravado. Mas na outra sexta-feira, provavelmente, vocês já vão poder me ver aí ao vivo. Não sei se isso vai ser uma experiência muito boa, mas você pode tentar, né? Vai que cola aí. E tem também o simulado do Enem Online, que está acontecendo também, que as inscrições vão até hoje, né? Você que quer fazer o Enem aí, a plataforma Hora do Enem, que na verdade são simulados online e vai até hoje as inscrições, né? O site é www.horadoenem.mec.gov.br. É hoje até meia-noite, você pode se inscrever, então vai lá, você aí que quer ser alguém na vida, quer estudar e não sabe como, entra lá hoje até a meia-noite e se inscreva. Muito obrigado, pessoal, agradeço muito a todo mundo que ouviu aí. Curtam a sexta-feira, curtam o fim de semana e semana que vem eu volto com mais coisinhas gostosinhas pra vocês. Você ouviu a Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Consulte a programação em www.radioifsp.com.br.